Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Manuela, Marta Gabriela e Luciana Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo. Olá, tudo bom? Gente, então, eu sou Renata Coelho, eu sou médica diretora do Instituto São Carlos de Ensino. E essa live, na verdade, hoje tem um propósito muito importante, né? Para homenagear as mães, já que a gente está bem pertinho da data do Dia das Mães, e também para trazer um certo aconchego, uma certa leveza, né? E trazer 3 mulheres incríveis também para conversar com a gente hoje, de uma forma realista, né? E que elas consigam passar também o ponto de vista delas para vocês, de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Que o mundo todo está vivendo. Então, essa live foi carinhosamente idealizada, principalmente por o horário, para que vocês pudessem participar também, né? Então, o horário que, assim como eu, algumas pessoas, algumas mães, têm crianças pequenas, então conseguem já ter colocado essas crianças para dormir, né? E a gente traz, na verdade, essa live com 3 pilares, né? Com 3 objetivos. Falar um pouco sobre as nossas famílias, falar um pouco das nossas profissões, né? E como é que a gente também está tentando se reinventar com tudo isso que está acontecendo, né? Eu trago 3 grandes mulheres, 3 grandes profissionais que estão tentando se reinventar, assim como eu, para conversar um pouco com vocês sobre tudo isso que eu já falei, né? Eu quero agradecer as 3 terem aceitado esse meu convite, que foi de uma forma muito cuidadosa que eu escolhi cada uma, né? Por conta do perfil que cada uma tem e também do trabalho que cada uma desenvolve. Muito obrigada. E aí eu queria começar um pouco esse nosso bate-papo falando com a Luciana Barbosa, né? Queria que ela se apresentasse e falasse um pouco do que ela está percebendo, que as famílias estão passando, né, nessa fase de quarentena. Oi, Renata. Olá, todo mundo que está nos assistindo, todas as mães, todas as mulheres, as famílias, né? Eu queria agradecer primeiro o convite. Eu acho que nesse momento onde a gente pode levar um pouco de informação para as pessoas, onde a gente consegue levar um pouco do nosso colo profissional para as pessoas, eu acho que isso é o fundamental. A gente que trabalha com saúde, a gente precisa ser informação a todo tempo, né? Seja essa informação de uma maneira profissional, ou seja, uma informação de dar um conselho, de dar um abraço através de palavras. Então, é isso que eu venho fazendo. Eu sou médica, sou pediatra, mas eu acho que a Renata conseguiu definir muito bem quando ela colocou na nossa peça lá de divulgação que eu sou médica de família, porque é exatamente isso que eu me sinto, é assim que eu me sinto médica de família, eu me sinto aquela que cuida da família inteira. Eu acho que quando a gente olha para a criança, se a gente não olhar para a parentalidade, para a dinâmica familiar onde ela está envolvida, a gente não consegue alcançar essa criança. E o que a gente vê dentro da quarentena, que eu consigo ver através dos meus pacientes e através do Instagram, pelos relatos das mães, é que a gente está quase numa rotina talvez mais intensa do que a gente tinha, uma rotina mais puxada do que a que era antes. Então, essas mães estão extremamente cansadas, e não só cansadas fisicamente, mas com uma pressão psicológica muito maior, com uma pressão emocional muito maior, aonde também existe uma pressão de ser produtivo, ter que ser produtivo, ter que se reinventar. Então, eu acho que a gente precisa entender que essa corrida, ela não é uma corrida, ela é muito mais na verdade, uma oportunidade. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um parênteses da nossa vida, um parênteses do nosso ano, para que a gente possa rever o que é importante, rever o que é essencial, focar naquilo que é essência e rever os nossos valores. Eu acho que se a gente consegue fazer isso, a gente consegue, de verdade, se reinventar nessa quarentena, sair, vamos dizer assim, entre aspas, muito mais produtivo,
porque a gente consegue separar o que é supérfluo e se voltar para o que é essencial. Então, eu acho que essas mães não precisam se cobrar tanto, não precisam se cobrar de serem as melhores dentro do home office. Eu sei que tem muita gente com medo de perder os empregos, né? Tem muitas mulheres com medo de serem demitidas, mas eu acho que o que está dentro de nós, os nossos talentos, as nossas virtudes, elas são muito maiores do que os nossos inúmeros e infinitos papéis. Não é porque você está fazendo home office, trabalhando na sua casa, tendo que limpar, tendo que fazer um almoço, colocando seus filhos para dormir, que você é menos capaz do que uma pessoa que não tem essas funções. Pelo contrário, isso te dignifica muito mais, te deixa muito mais produtiva e ativa. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A minha primeira fala é realmente essa. Joia, Lu, joia. Realmente a gente tem que pensar na família toda, né? Não existe só um componente, né? E para a gente está muito difícil, né? Eu me vejo nas suas palavras, né? Eu queria agora conversar com a Manuela Dantas para que ela se apresentasse também. E eu sei que ela, como mãe, como mulher, está se reinventando. E aí a Luciana já falou muita coisa, mas eu sei que ela está se reinventando na família, se reinventando na profissão, está fazendo atendimento online, né? E aí, o que é que você tem escutado mais, assim, das pessoas? O que é que os seus pacientes têm falado, né, desses dias difíceis, né, que a gente está passando? Ô, Renata, te agradeço, né, a lembrança do meu nome, agradeço estar com vocês, compartilhar essa fala, né, falar aqui, ter a oportunidade também de falar, né, eu sou Manuela e sou psicoterapeuta, psicóloga clínica, trabalho, né, exclusivamente na clínica, atendo crianças a partir de 10 anos, né, já atendi crianças menores, mas no momento estou encaminhando para uma pessoa muito especial, esses pequenos, esses menores, né, mas eu tenho acompanhado, sabe, Renata, um processo, às vezes até doloroso, de adaptação, né, dessas famílias. Primeiro, um processo de adaptação meu, né, porque eu tive que me adaptar, porque um atendimento que é essencialmente de contato, de vínculo, né, e você para pensar e você acha que esse vínculo não pode ser construído através disso aqui, mas ele pode, né? Quando a gente se joga na experiência, se permite experienciar, a gente diz, isso é possível, né? E eu acho que é muito da característica do que a gente tem vivido. São situações tão novas, né? Que, de fato, a gente tem que, vamos provar para ver, né? E dentro dessa experiência, que é única para cada um, cada família ou cada pessoa que eu atendo, eu tive que dialogar para dizer, olha, como é que a gente vai construir esse espaço? E esse espaço é assim, eu tenho um lugar legal para parar um pouco, né, e fazer, né, ter um momento da minha terapia, tenho ou não tenho, né, refleti, me antecipei, então, quando os primeiros casos apareceram, o primeiro caso apareceu no Brasil, eu já me comuniquei com as pessoas, disse, né, da minha disponibilidade de, naquele momento ainda, atender online e presencial, né, muitos, né, 80%, quase 90% já passou para online, mas algumas pessoas ainda tiveram essa dificuldade, que é normal, eu também tive, né, algumas pessoas não acharam que não tinham como, né, dar continuidade, mas muitas pessoas continuaram, né, e a gente foi vivendo junto essa experiência, né, algumas pessoas eu já atendi online, 3 pessoas que estavam comigo há 4 anos, mais ou menos 3 anos, e que foram morar fora, e eu já, né, já dei continuidade, e aí com elas está ocorrendo normal, mas com as outras a gente enfrentou esse, né, vivenciar. E aí dentro disso, vai se formando, como a Luciana estava falando, toda uma rotina, né, a gente começa a acompanhar todo o cansaço das pessoas, né, de adaptação de horários, né, o que eu tenho vivenciado, né, pessoas acordando mais tarde, dormindo mais tarde, adaptando os horários, outras não, outras, né, já adaptaram e estão mais ou menos seguindo, acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, enfim, se meu trabalho, né, como psicóloga e como
a psicologia já segue isso extremamente individualizado e subjetivo, nesse momento, então, a gente teve que se redobrar no esforço disso, né? Para que a gente, de fato, conseguisse acompanhar cada momento vivenciado por cada pessoa, né? Como que a psicoterapia ia acontecer, né? Para cada pessoa. E aí, assim, como eu já falei, um processo de adaptação difícil desses horários, dessa rotina, né, desse sono que é mais intenso, né, esse apetite que é mais intenso, né, essas relações familiares pelas pessoas estarem, né, mais juntas ali naquele, né, não que nós não sejamos família e estejamos juntos, mas agora muito mais intenso. E aí, como lidar com essa relação? Como, meu Deus, como conviver com a minha mãe, por exemplo, era muito mais difícil do que eu imaginava, ou com o meu filho, ou com o marido, enfim. E aí essa dinâmica vai acontecendo e, de fato, novas demandas na terapia também vão surgindo, né? E aí a gente foi se adaptando, né? Eu acho que agora o nosso esforço está sendo de entender como que a terapia está funcionando agora, né, momento quarentena, e o que eu tenho tentado, né, no esforço, não só enquanto psicoterapeuta, psicóloga, mas enquanto pessoa mesmo, porque também estou passando por isso e vivendo junto, como dar conta do que eu tenho agora, né? Como dar conta do que eu estou vivendo agora, e não do que, quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou poder sair na rua? Quando é que eu vou poder voltar para a escola, para a faculdade, né, para a minha rotina, conta do que a gente pode agora, né, dentro desse contexto, né, de privação, né, de espaço reduzido, de possibilidades reduzidas, né, dentro de uma noção de restrição muito mais ampla. Quais são as nossas possibilidades? Qual é a minha possibilidade enquanto mãe, né? E aí trago a minha experiência aqui, né? Virei treinadora de futebol na sala, virei, e tá sendo tão legal, né? Tá sendo legal, né? Por quê? Porque meu filho ama futebol e ele não tá podendo ir pro futebol, e aí, por vezes, eu percebi ele desanimado, né? Assim, ei, vamos aqui, vamos treinar. E é legal porque a escola de futebol passa o treino, e aí a gente, dentro das possibilidades, né? A gente, enfim, dar conta do que eu posso agora, né? E, lógico, quem puder ajudar a gente, né? Por exemplo, a escola passar um treino que dê para eu fazer na sala. Né? Óbvio, né? O personal, sei lá, a nutricionista passar algo que esteja na minha realidade, óbvio. E aí cada um vai se reinventando, o personal se reinventa, a escola se reinventa, né? As aulas online no começo foi um transtorno, mas agora tá tudo bem, né? As pessoas também que eu acompanho, as crianças que eu acompanho também estão se adaptando, famílias se adaptando, né? Cada um tem o seu posicionamento e a gente acolhe, a gente trabalha isso. Enfim, para concluir, eu acho que o nosso esforço tem que ser de dar conta do que temos agora, porque, de fato, do que virá e do que seremos está sendo construído agora, e a gente vai ver depois, né? Eu acho interessante tudo isso, né? Assim, porque todo mundo está vivendo junto, né? E aí, eu não sei se vocês sentiram o mesmo, né? Que eu senti, mas em relação a tudo, né? Vamos lá, exemplificar a profissão. Quando você tentava argumentar com alguém que você não poderia cumprir determinado prazo que antes já tinha sido acordado, aquela pessoa nas primeiras semanas, nos primeiros dias, ficava meio assim reacional, né? Aquela situação, não como gostava. Assim, né? Como assim? Você não vai conseguir cumprir um prazo que você já tinha me dado e tudo? Hoje, né, depois de alguns poucos meses, né, que a gente está vivendo, como a gente está vivendo tudo isso junto, tentando mudar junto, né, todo mundo está mais compreensivo, né, um com os outros. Então, eu acho que isso é válido também, né, como está todo mundo passando pela mesma situação, todo mundo está tentando se reinventar junto. Então, a compreensão, você mesmo falar, as aulas online, né, a compreensão das aulas online, todo mundo tentando
tendo a certeza que o outro está na tentativa do acerto, né? Mas é difícil, porque foi uma coisa muito brusca, então para todo mundo foi muito difícil, teve que ser uma coisa muito rápida, né? Uma reinvenção muito rápida, né? Sem muito preparo. E aí agora queria que a Marta Gabriela falasse um pouco para a gente também dela, né? E falando um pouco sobre a saúde mental das pessoas, o que é que ela, de repente, ajudaria, trazendo para a gente aí alguma dica, alguma coisa que nos estimulasse, né? Nesses dias de quarentena, nesses dias que a gente está enfrentando aí. Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Renata. Estou muito agradecida de estar participando aqui e de estar levando, né, um pouco da esperança para as pessoas e um pouco de uma palavra de conforto, né? E eu achei muito importante, assim, a primeira fala da Luciana, da Manuela, que elas, e a sua também, Renata, o que a gente pode resumir, né, em tudo isso, que não está fácil, está muito difícil, e a gente pode resumir em resiliência, onde a gente está sendo chamado a sermos resilientes, né? O que é ser resiliente? É a capacidade de, mesmo que esteja tudo muito difícil, vamos tirar algo positivo disso. Então, é um momento em que a gente é chamado para ser resiliente. E ser resiliente, uma coisa que a Luciana falou muito bem, é não se cobrar tanto, porque é um momento em que as mães, né, que essa live está sendo pensada não só para elas, mas especialmente porque trabalhar em casa, tem que trabalhar home office, tem que ser mãe, tem que tirar um tempinho para você, porque o que eu vejo muito aqui, tipo, não temos mais tempo para a gente, né? Então, um pouco disso. Aí vem ser resiliente. Quando a gente fala de ser resiliente, é importante que a gente não se cobre, certo? Que foi uma coisa que a Luciana falou muito bem. Não se cobrar tanto. E aí, é outra coisa que essa quarentena, todo esse momento está chamando a gente, para que a gente comece a olhar para o nosso interior. Vamos ver nossas virtudes. Vamos ver o que a gente tem de bom, o que a gente tem de positivo, o que a gente pode... Tem tanta gente aprendendo a cozinhar, né? Agora, o que é que eu vejo muito. Então, vamos lá, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender coisas boas, vamos brincar com os filhos, vamos ficar mais próximos dos filhos. Então, a gente tem muita coisa. Tá sendo difícil? Tá? Cansativo? Sim. Estamos tendo que nos reinventar de várias formas, sim. Mas a gente também tem muita coisa positiva aí. Então, vamos tirar esse positivo. E uma coisa que a Manu falou, agora eu tô brincando de futebol com meu filho na sala. Tá bem. E é ótimo isso, né? A gente tá tendo a oportunidade de ficar mais com os filhos, de ficar mais com os esposos, mas como a Manu falou, com a mãe dela, e aí só que vem o outro lado também, né? E aí a gente acaba, a convivência já é difícil, e ficar muito em contato, né? A gente acaba atritando, vai chegar uma hora que vai se atritar, e aí é onde se precisa ter cuidado, para que isso não nos afete tanto, e manter rotina é muito importante, para que a gente cuide da nossa saúde mental. Porque tem várias coisas positivas que a gente pode tirar, mas a gente sabe que tem o lado negativo também. E uma das coisas negativas é lidar com essa rotina intensa, com essa convivência intensa. E diminui um pouco dos atritos se a gente mantiver a rotina. Claro que a gente vai ter que reformular a rotina, mas tá bem. Mas a gente tem que ter a hora de dormir, a hora de acordar, é importante, as refeições. E aí eu acho que é um momento também de as famílias que não têm esse hábito de fazer as refeições todos juntos, ter esse momento junto, porque é uma coisa positiva, um momento de ficar mais próximo. E aí é onde a gente também é convidado, porque senão a gente acaba afetando muito nossa saúde mental, a se desligar um pouco das mídias sociais, das redes sociais. Até porque existem muitas notícias falsas, fake news, né, como fala, então, e isso nos afeta muito. E a gente sabe que a gente fica mais desconcentrado, a gente aumenta a ansiedade, quando a gente passa o tempo todinho ali na rede social, conversando, na internet. Então,
também é o momento que a gente precisa cuidar, para a gente não ficar muito na rede social, muito na internet, muito no celular, que era uma coisa que a gente vinha nessa rotina muito intensa, muito corrida. Então, também tem, vamos ser resilientes, vamos ver esse ponto positivo, que a gente pode desacelerar, a gente pode parar um pouquinho e a gente pode ter um pouco mais de contato mesmo com nossas famílias, conversar mais na questão das refeições. Então, e aí, continuando na questão da rotina, ter o local de trabalho. Então, não, é importante você delimitar o seu espaço. Um home office. Um dia eu vou fazer na sala, outro dia em outro quarto. Não, isso não é legal. É importante que você tenha um local onde você vai fazer o home office, porque isso organiza, e isso ajuda a manter a saúde mental, né? Então, ter o horário de... agora vai ficar mais fácil porque as aulas reiniciaram, né? Mas aí dá para delimitar um pouco a rotina. Mas quando estava de férias, as escolas... Então, mas tem um horário que ia ter uma leitura, que ia assistir televisão, que ia jogar. Então, isso é muito importante. Então, e aí outra coisa, então, nessa questão de manter a saúde mental, a rotina é muito importante. Além da rotina, a gente ir dentro da resiliência também, né? E dentro do positivo que a gente pode tirar de tudo isso. A gente se aproximar mais dos nossos filhos. Então, se a gente vai perguntar o que está preocupando eles, o que é que eles entendem que está acontecendo e explicar da linguagem deles, é muito importante. E validar o sentimento da criança. A gente nota que muitas crianças, muitos adolescentes, eles têm essa necessidade de serem ouvidos. Então, eu acho que chegou um momento também que foi chamado a gente a desacelerar e que a gente pode olhar mais para os nossos filhos e perguntar. E ser honesto. É muito importante ser honesto. Às vezes, quando não souber, quando que vai acabar? Filho, não sei. Então, não tem problema as mães não saberem, né? Que aí é uma coisa que a Luciana falou bem, porque tem uma cobrança excessiva. Mas, não, vamos ver nossas virtudes, vamos ver os pontos positivos. Então, e também e dizer que não sabe, não tem problema. Isso até acalma eles no sentido de que não vai ficar naquela ansiedade, né, de quando que vai voltar. Bom, a gente não sabe, vamos indo. Talvez vá demorar um pouco, mas a gente vai se reinventando e vamos jogar futebol na sala, e aí tem a prática da atividade física, que é muito importante. Então, ter um momento, praticar atividade física é muito importante. Ter também as mães, os pais, enfim, terem um momento que possa falar o que é que está preocupando, o que é que está angustiando. Isso é muito importante. Ter alguém que possa lhe escutar. Porque, às vezes, muitas vezes, só em a gente ter alguém que possa escutar e a gente possa falar, é muito importante. Então, essas questões. E aí, uma coisa que também acho importante, a gente, quando que aí uma coisa que, entrando um pouquinho no lado da psicoterapia agora, né, que a Manu falou uma coisa muito, muito importante, assim, e aí, como é que a gente vai fazer a questão do atendimento online? Será que dá? Né? E uma coisa que eu achei muito importante que ela falou, muito legal, é que a gente vai formar o vínculo individualmente, né? A gente não existe uma fórmula, que é um pouquinho do que a gente faz no consultório também. Então, mas não dá, a gente não pode ser presencial, mas dá para a gente formar esse vínculo, claro que é tudo muito novo, mas a gente consegue. A gente consegue que cada família, cada paciente vai ter a sua forma individual da gente formar esse vínculo. Então, alguns vão preferir, às vezes eles querem mostrar o cachorro, então tá bem, vamos acolher isso, mas tem outros que já não querem. Então vamos nos manter neutros, mas a gente poder formar esse vínculo de forma individual, isso é muito importante, porque infelizmente não vai ter, né, uma receita de bolo que a gente possa
que a gente possa fazer igual para todos. Então, e que dá. A gente está tendo que se reinventar, a gente está tendo que fazer, é uma novidade. Confesso que até no início para mim foi um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando, tudo é a questão da gente se adaptar. E eu não sei, eu acho que talvez cabe um pouquinho, Renata, a gente falar um pouquinho dos sinais de alerta, né? De quando procurar um psicólogo, um psiquiatra. Pode falar agora? Ou... Claro, claro. Porque é natural que a gente esteja passando por oscilações de humor. Isso é muito natural, até porque tem um período maior de ansiedade, que a gente fique mais preocupado. Isso é esperado, tá? Mas quando que isso vai nos assim, Preocupado, né? preocupar isso, para procurar ajuda? É quando a gente começa a ficar mais irritado, mais do que o normal, tá? E a maior parte do dia, quando a gente começa a não produzir da forma que a gente vinha produzindo, a gente não consegue mais produzir, nosso apetite está muito mais alterado, ou muito mais aumentado, ou muito mais diminuído, o sono está mais, por isso que é importante a gente manter rotina, porque se a gente não mantém rotina, a gente vai ficar confuso. Será que o meu sono está alterado porque eu não estou tendo rotina? Ou porque realmente eu estou precisando de ajuda e que meu organismo já está mudando a ponto de que eu estou precisando de ajuda especializada? Então, por isso que é importante, assim. E quando a gente acorda com uma diminuição maior de energia, e esses sintomas acabam durando a maior parte dos dias, e de forma persistente. Então, é nessa aí que a gente vai procurar ajuda especializada, quer seja de psicólogo, psiquiatra, ou então na questão do pediatra, né, do clínico geral. Então, é importante que a gente tenha esses parâmetros, assim. Eu acho que é isso. Joia. Aqui a gente falou muito, né? Acho que as três falaram de reinvenções, de readaptações. Assim, eu queria saber, Luciana, de você, né? Você como profissional já fazendo consultório, né, com seus pacientes bem direitinho. Você é pediatra, né? E qual foi a dificuldade? Como é que você está se readaptando nessa nova vida aí, que é uma vida, né, online? Como é que você está conseguindo? Assim, eu prestando muita atenção na fala da Marta, né, da Marta Gabriela, e achei fantástica a fala da Manuela, quando ela falou de tantas coisas que a gente vê tantos pacientes, né, se queixarem e falarem de como eles estão, dificuldade para aceitar isso, e de como ela conseguiu, assim, conduzir. Eu acho que nesse momento online, é uma coisa que eu falo para todas as minhas famílias, se as mães puderem, todas, eu falo das mães porque às vezes é quem tem uma maior abertura. Eu acho que nós mulheres, por uma graça de Deus, nós temos mais uma abertura a cuidar, a olhar para a nossa saúde mental. Eu acho que nós somos mesmo a rocha da casa, e aí eu acho que a gente se abre para esse olhar que é tão importante. Eu acho que nessa pandemia, um dos nossos grandes tesouros e grandes descobertas vai ser a chave do futuro, que é ou a gente olha para a saúde mental ou nada mais na nossa saúde vai fazer sentido. Ou a gente para enxergar verdadeiramente a saúde integral como a saúde mental, ou então a gente não consegue enxergar nada. Eu tenho mães, por exemplo, amamentando, que começaram com uma dor imensa no seio, e elas já estão em amamentação há muito tempo. E como eu olho muito esse mundo, então eu gosto de estudar a psiquiatria infantil, psiquiatria materno-infantil, a psicologia, eu leio muito Winnicott, então assim, eu gosto de ter esse olhar, sabe? Apesar de não ser a minha área, mas eu acho aquele que eu falei, como eu sou, né, da família, eu preciso olhar para encaminhar. É tanto que eu encaminho muito na verdade, para mim, todo mundo deveria fazer terapia. Então, a minha prescrição de psicólogos, ela é para todos. E quando eu vejo um sinalzinho de alarme, eu estou mandando para o psiquiatra, desmistificando também
muito Isso. psiquiatria, sabe? A psiquiatria, ela não pode ser a porta dos fundos, ela precisa ser uma das portas de entrada. Ela precisa ser vista de uma maneira muito mais preventiva do que tão somente terapêutica e, na verdade, das terapêuticas. Isso. E até mesmo durante a amamentação, na gestação, a gente sabe hoje de tantas drogas seguras, então eu já falo para o meu paciente que existem drogas, eu digo o nome das drogas, porque eles já vão para o psiquiatra sabendo que, tá, ela me encaminhou, mas eu não vou precisar parar de amamentar. Né? Então, ótimo. E aí eu tive algumas mães dando de mamar há algum tempo, começaram com dores. Então, simplesmente elas começaram com uma ansiedade, na verdade, um processo ansioso, depressivo, onde elas manifestaram o primeiro sintoma com dor. Dor ao amamentar. Teve uma que chegou a ir para 2 mastologistas e eu conversando, tentando convencer para ela começar a logoterapia, para depois eu convencer da psiquiatra. E até que, enfim, na semana passada a gente conseguiu e a gente fez esse combo e é o que tem dado certo. Então é isso, a gente precisa ampliar o nosso olhar. E aí esse bebê realmente não precisou iniciar nenhum tipo de fórmula, a gente seguiu com a amamentação, essa mãe tá melhor, né? Então realmente eu acho que a gente precisa olhar para a saúde mental. Então, isso tudo foi na teleconsulta. Eu não precisei pegar no seio dessa mulher, eu não precisei ver a amamentação a olho nu, porque a gente tem como colocar a câmera perto, eu tenho como ver os reflexos desse bebê. Eu fiz um vídeo, dei para minha secretária, ensinando a mãe a pesar a criança numa balança caseira, indicando qual era a balança que a mãe deveria comprar, o preço da balança, onde ela encontraria. Ensinei um vídeo ensinando a medir tanto com aquela fita rígida, como com a fita maleável de costura. Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo até que a gente tem outros talentos que a gente não imaginava que teria. Como a Marta falou do cozinhar, que muitas pessoas são. Eu não sabia fazer um arroz, tá, gente? Eu aprendi. Então, são presentes da quarentena para mim também. Eu que não entrava na cozinha desde o meu primeiro filho, eu voltei a entrar, né? Para fazer as comidas, para tentar fazer alguma coisa diferente. Então, exato. E aí a gente positivo, né? É muito legal. Então, assim, a gente precisa focar no positivo. Essa questão eu falo muito do detox de notícia, né? Como você falou. Então, eu acho assim, existe algo chamado meio que assembleia de vozes, né? Ou seja, você escolher quem você vai ouvir. E eu acho que nessa quarentena, nessa pandemia, a gente precisa escolher quem nós vamos ouvir. Então, eu sempre falo para elas, você vai escolher alguns perfis que você gosta, ou entretenimento, ou saúde, e você vai escolher algum perfil informativo, ou um jornal, de notícia, para você se atualizar. E aí, 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes, você entra, olha, se atualiza e sai. Para não ficar aquela enxurrada de informação, né? Isso. Uma das coisas que eu faço, isso é uma regra pessoal minha, eu não abro mídia de grupo do WhatsApp. Não abro. Isso já foi sempre na minha vida, porque vinha coisa, às vezes, que não tinha a ver com a minha índole, muitos vídeos violentos, muitas fotografias violentas. E aí, isso já de antes da pandemia, eu já não abri. Agora, eu não abro mesmo. Então, as pessoas já sabem, quando mandam foto, elas avisam o que é e tudo. Paciente meu, obviamente, eu abro. Conversas individuais, eu abro. Mas de grupo, eu não abro nenhuma mídia. É um fator de risco importantíssimo. Desculpa, Lu, mas é porque é um fator de risco muito importante, como você falou, para a ansiedade isso, né? Então, eu achei muito, muito importante você frisar isso. Pois é, e assim, e a outra coisa que você falou, Marta, e a Manu também falou, foram das questões da mãe também ter o tempo dela, da mulher. Porque assim, eu não sou mãe, mas eu vejo eu me vejo. Do indivíduo, né? É do indivíduo. É do indivíduo. Todo mundo tem que ter o seu tempo, né? Produções, sim. Isso. E assim, eu tô tendo meu tempo agora. Tô tendo meu tempo agora. Tô terminando já. Não, eu tô dizendo, eu estou tendo meu tempo, eu tô adorando. Nesse momento da live é o tempo dela. Tá certo, mano, é isso mesmo. Muitas pessoas que eu tô vendo aqui estão tendo o seu tempo, estão colocando aqui, tô adorando. É o tempo que tem para relaxar, né? Para escolher algo para ver, né? Para assistir, né? Isso. Mas e assim, eu acho, por exemplo, eu tô muito mais cansada do que a minha rotina normal.
tô cansada, tô mais cansada fisicamente, emocionalmente, do que a minha rotina do dia a dia, normal. E eu tenho certeza que as mães estão muito mais cansadas do que eu, né? Então, assim, então eu sei que todos nós estamos. E aí, eu li uma frase esses dias que falava assim, ela falava de mães, né? Nós mães não podemos viver nas brechas dos nossos filhos. E nós, profissionais, mulheres, não podemos... Aí, essa eu estou falando. Não podemos viver na brecha do nosso trabalho. E aí, quem primeiro tem que escutar sou eu mesmo. Essa frase é primeiro para mim. Né? Porque às vezes a gente fica numa vontade de produzir. A Renata sabe, as pessoas me chamam para fazer alguma coisa, eu digo sim. É tipo assim, sim, eu tô pronta, eu faço, eu vou. E quando eu vejo, eu tô com um monte de coisa para fazer. Muito cansada, exausta. E aí, né, Marta e Manuela, isso vai afetando a gente dentro de casa. Os atritos aumentam, meu sono piora. Então, a gente não pode viver nas brechas nem do nosso trabalho, nem dos nossos filhos. A gente precisa diariamente, nem que seja de 40 minutos, 1 hora, de algo que nos dê prazer. E eu sempre falo também que não necessariamente só sono. Não é só dormir, mas é fazer algo que você gosta. Isso, que lhe traz prazer, né? Isso, lhe traz prazer. Isso é muito importante. Sim, e essa coisa do ver, eu acabo descobrindo uma coisa que eu achava que não sabia fazer e tal, também tá dentro disso, né? Essa coisa de que, eu vou aqui fazer minha unha, né? E aí descobre loja que entrega o kit unha. Legal, descobri. E aí fui lá e tô, né, tentando fazer a unha, né? O momento que eu tiro ali. E a gente vai, né, aos poucos tentando resgatar essas coisas que são importantes para a gente, né? Como, por exemplo, para mim, fazer uma atividade física e fazer a minha unha é o momento, né, antes, no mundo da gente de antes, que foi uma fala da Martinha que eu achei que é isso que é o meu lema, o mundo novo e o mundo de antes e o mundo novo, né? Era um momento que eu tinha para mim. E aí, como resgatar, né? E aí, como eu falei, essa adaptação, como resgatar essas coisas que me fazem bem para essa minha condição de agora, né? Dentro de toda essa restrição. E aí, não é uma unha legal, mas ela vai ficar legal. Ela vai sair, uma hora ela vai ficar bacana, né? E aí, vou tentando aí, né? Isso é legal, né? Isso é legal até porque a gente ajuda também os pequenos produtores e as pessoas que também estão tentando se reinventar no varejo, né? Um salão de beleza que está vendendo esse kit. Outro dia eu estava sentindo falta do banho de lua. Para mim é algo que é um momento meu. E aí eu descobri um salão que entrega um kit lá, bem bonitinho, que não arde, não fica, que eu achei fantástico. Isso é legal. E tu tocou num... vai, Renata, diz. Não, é só para pegar o gancho aí da reinvenção, né? Outro dia, eu aqui com os meninos, eu quero fazer alguma atividade, uma padaria entregando uns kits para você fazer uma atividade interessante, uma atividade deles cozinharem uma pizza, né? Fabricarem lá a pizzazinha, bem bacana. Outra vez eu atrás de uma distração para os meus meninos, aí tem uma empresa agora que está alugando pula-pula, fazendo várias coisas, né? Então, é fantástico, né? Todo mundo está... Lá na clínica a gente até fez isso, a gente está com vários kits de brincadeiras para os pais brincarem com as crianças, desde 2 meses até crianças maiores de 10 anos. Então, a gente tem para todas as faixas etárias os kits montados justamente para os pais brincarem com as crianças. Fantástico. E trazendo para esse mundo que eu acho que é muito mulher, né, que a gente saiba divulgar mais, compartilhar mais essas coisas legais, né? Acabei de descobrir uma coisa dentro desse contexto, a pessoa, nossa, que lugar bom, que vende determinada coisa e tal, eu comprei, entregou direitinho, o preço é bacana, compartilha com uma amiga, né? Fulana, eu descobri isso aqui, vai que pode te ajudar, né? Essa psiquiatra é legal, essa pediatra é bacana, né? Então, essas coisas a gente tem que, nesse mundo novo, né, se adaptar e entender como que as demandas vão surgindo e escutar, né? Uma coisa que eu achei muito legal, né? Eu achei, parece que ficou meio clichê,
mas eu acho que as pessoas que estão te lembrando de ti nesse momento, né, te mandando uma mensagem, te ligando, são as pessoas que vão fazer parte do teu mundo novo, né? A gente tá caminhando por um mundo novo, né? O mundo ele vai evoluir muito depois dessa pandemia, né? À custa de muitas vidas, né? Como já foi em guerra, né? Como já perdemos muitas vidas, mas ao mesmo tempo diz de uma capacidade que isso é muito próprio do meu trabalho, né? Da minha abordagem, né, enquanto psicoterapeuta humanista, que acredita muito na capacidade do ser humano de adaptação, né, a gente tem dentro da gente uma capacidade de enfrentamento das coisas muito grande, né, de fato, às vezes ela fica ali de canto e a gente não consegue convocá-la, mas quando a gente, né, para um pouco, entende as nossas questões e diz, venha, né, esse potencial existe e a gente vai, né? E aí esse compartilhar, ele também pode chegar e dizer, olha, deixa eu te ajudar, como é que tu tá, né? Como é que tu tá fazendo? Eu não tô conseguindo dar conta. Eu também tava assim, mas eu tentei fazer determinada coisa, né? É muito próprio do trabalho do psicólogo, e a Martinha falou muito bem, e também a Lu falou sobre a questão do acolhimento, né? O acolhimento, ele passa por dizer, eu te compreendo, né? E quando eu digo eu te compreendo, ele tem que ser verdadeiro. Eu te compreendo no teu tempo, né? O tempo que cada um vai levar para fazer ou não as coisas, e não fazer também tem que ser compreendido. Já era essencial e nesse momento ele precisa ser compreendido. Mas como a Martinha falou muito bem, a gente precisa ficar atento aos sinais, né? Desse não conseguir, desse não fazer, né? Porque sim, tem um sinal ali, vai chegar, a gente não quer que chegue, né? Mas sim, a gente precisa ficar atento aos sinais. E aí, quando esse sinal aparece, a gente, né, convoca um outro momento, repensa o que a gente está fazendo. E é isso, vamos nos adaptando, né? Isso, e aí um mundo novo, né, em que a gente está mais generoso, um mundo novo que a gente está se voltando mais para a caridade, né, um mundo novo que a gente está se conhecendo mais nosso interior, e por isso que esse momento de quarentena, muitas vezes, traz muita angústia, porque não é fácil, né, a gente olhar para o nosso interior, não é fácil a gente descobrir determinadas sombras, né, vamos usar assim, alguns defeitos, mas tá bem, gente, isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque, e não precisa ser tudo junto, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, a gente descobre um pouquinho ali, se reinventa um pouquinho ali, e depois a gente vai ver o quanto que a gente vai estar mais evoluído, mais maduro, e se conhecendo mais. Então, a gente tem que tirar esse lado positivo, e aí uma coisa que a Lu falou, que eu até agradeço, é desmistificar também o papel do psiquiatra, né? E eu acho fundamental. Que é um momento, né? E é um momento em que a gente vem desmistificar também, eu acho que e tudo que a gente está passando desmistificar a importância do psiquiatra, do psicólogo, da saúde mental, e que, gente, porque a nossa psiquiatria ainda é muito nova. Então, se a gente parar para pensar, por isso que as drogas ali novas, então por isso que a gente ainda tem tanto preconceito, mas evoluiu muito. Então, não é mais assim. E que bom que você é uma pediatra, que eu fiquei encantada, porque eu adoro essa parte da saúde da materna, e vai lá e incentiva a mãe a procurar, porque é um momento, né, que a mulher está mais fragilizada, é um momento que a mulher precisa, e que tá bem, vamos escutar um psiquiatra, vamos escutar um psicólogo, e se for para tomar medicação, tá bem, não precisa deixar de amamentar, não vai ficar dopada, não vai ficar dependente. Então, vamos tratar isso com naturalidade. E aí eu acho que é esse momento que a gente está trazendo o conhecimento das pessoas e desmistificando isso. E como a gente vai ficar mais evoluído, gente? Eu acho que a gente só tende a tirar muitos pontos. Dói. No início dói, é muito ruim, né? Porque a gente mexe ali com muita coisa. Tá mas tudo tão quieto, né? Para que a gente vai mexer, né? Isso, mas, vamos lá, né? Vamos lá.
E aí tem o psicólogo que vai poder ajudar a gente, e é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, que a Lu falou muito bem. Para mim, todo mundo devia fazer terapia. Tem que ser assim, porque, né, básico, se conhecer isso. E eu acho que esse momento vem trazer isso, desmistificar isso, e tomara que a gente tenha aí um aumento das psicoterapias, das consultas psiquiátricas, e não tem problema, não é doido, tá, gente? Não é. Não, de jeito nenhum. Eu acho muito sã, sabe? Quem procura, muito corajoso, de uma coragem, de uma sanidade, né? Porque, sim, quando a gente para e percebe, quem foi que disse que não é sanidade isso, né? Uhum. E assim, todo mundo agora está passando por altos e baixos, os humores estão mudando, né? Sem falar de sinais de alerta, mas falando simplesmente de grandes mudanças de um mundo que era velho e não vai voltar ao normal, porque nem o mundo que a gente vai viver daqui por diante é o normal que a gente achava antes. Vai ser um outro normal ou não. Isso. Né? E assim, a gente precisa. Eu falo isso porque eu como docente também, e eu não sei isso, eu falava sempre para os meus alunos, né? Então, eu acho que todo profissional de saúde deveria ser obrigado a fazer terapia. Não só quem é psicólogo, mas todos os profissionais da saúde. Primeiro, porque aí todo mundo ia reconhecer a necessidade. Porque eu estou dizendo que eu faço e eu não largo de jeito nenhum. Estou fazendo online, não estou sentindo nenhuma diferença do meu tratamento, da minha psicóloga, de jeito nenhum. E acho que todo mundo deveria fazer. Por tudo que nós estamos vivendo agora. Eu acho que essa deveria ser a nossa primeira, né, nova modalidade de cuidar da nossa saúde, né? O nosso primeiro investimento. E aí eu acho que a gente ia ter um mundo muito melhor. Sabe? Eu acho que e as transformações nos custam. Tem uma frase de Santa Teresa que eu gosto muito, ela é muito forte, e ela diz: é muito justo que muito custe o que muito vale. E é isso. Né? É justo que custe aquilo que muito vale. Então, o nosso autoconhecimento, ele vale muito. Então, dói no começo, é difícil, né? Nos combater ali com os nossos próprios defeitos, com aquilo que dói em nós. Mas é o que vai melhorar a nossa casa, o relacionamento, o casamento, a maternidade, o trabalho, tudo. Né? Isso. Sim, sim. Gente, fantástico. Esse momento eu estou aqui olhando as mensagens, né, do pessoal que está entrando, que está vendo a gente aqui no YouTube. E aí eu achei interessante, tem alguns homens participando também desse momento. Todo mundo adorando e dizendo que o momento é seu, né, para essa discussão, adorando escutar a gente falar um pouco desse autoconhecimento, do tirar o positivo de toda essa situação, né, e eu acho que é isso, assim, eu acho que esse momento serviu para isso, eu estou muito feliz, porque vocês três trouxeram aí para a nossa noite, né, um pouquinho perto do Dia das Mães, um presente maravilhoso. Não só para as mães, óbvio, né? Mas para todo mundo que está aí passando por essa situação, porque afinal está todo mundo junto. Obrigada, Manuela, obrigada, Marta Gabriela e Luciana. Muitíssimo obrigada. Foi fantástico escutar vocês. Eu acho que todos que tiveram o prazer de assistir vão dormir hoje mais leves, né? Assim, com as palavras de vocês e entendendo, né, que essa transformação que nós estamos passando, ela foi nos cabida num momento brusco, né, de forma brusca, na verdade, mas a gente tem que tirar o lado positivo dela. É difícil para todo mundo, né? Está sendo difícil para todo mundo. Nós temos vários fatores aí, família, financeiro, luto, né? Vários fatores que pesam, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é a gente sempre levar o que é positivo, né? E tentar sempre ter o próximo como um apoio, né? Seja o próximo um profissional ou, como a Manuela falou também, um amigo, né? Que possa escutar. E é isso.
Muito obrigada. Não sei se vocês têm mais alguma coisa aí a acrescentar. Eu queria falar só uma coisa, porque Claro. eu recebi 2 mensagens hoje de 2 mães no Instagram, e elas falando que estavam muito tristes porque não iriam ver as suas mães. As suas mães mais velhas, idosas, que estão distantes ou não tão idosas. Mas eu acho que esse momento, gente, é um momento para a gente entender o que é essencial. E hoje deve ser essencial para todos nós ter os nossos, quem a gente mais ama, resguardado. Então, se você não está vivendo a quarentena com seus pais, não vá almoçar com sua mãe. Esse é o melhor presente que você pode dar para ela. Faça um vídeo, mande um almoço de delivery, mande a gente, que ela mais ama comer de delivery. Isso. Um vídeo. Um vídeo, né? E isso, que bom então, que a gente tem isso, né? Tem que pessoas bom que que a têm gente outra tem linguagem isso. do amor, né? E aí gostam de presentes, e gostam... E manda o presente, manda o vídeo, mas não precisa ir. Não precisam estar juntos para estar perto. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Respeitem o isolamento social, respeitem as medidas rígidas. Não é à toa que estão aí, é porque realmente nós precisamos dela, tá? E quanto mais a gente não respeitar essas medidas, cada vez o pico vai para o outro mês. Cada vez o pico vai para o outro mês. Isso eu estou falando como visão de empresária também, porque eu tenho uma clínica que está fechada e eu só vou abrir quando for seguro. Mas a gente precisa entender isso, né? Todos nós. Pensar em todos nós. Né? Então, esse era o meu recado. E obrigada por me convidar. Eu acho que é isso, né? E aí a gente usa esse momento, né, para se reinventar. Então, a gente para pensar, será que eu sei qual é o prato predileto da minha mãe? Né? Uma coisa que eu achei legal. E talvez a gente não saiba. E aí a gente vai começar a conhecer mais nossos pais, né? Quem a gente ama. Então, e vamos pensar numa forma de afeto, de carinho diferente. Então, e aí a gente vai lá. Então, vamos tirar o positivo, gente. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que dá para a gente fazer de uma forma de estar junto deles. E aí a gente fala, não é isolamento social, na verdade é um isolamento físico, porque social a gente tem condição de socializar, mas de outras formas. Na verdade, é um isolamento físico. Então, vamos tornar a coisa mais leve, que a gente pode ficar mais resilientes e lidar melhor com tudo isso. Tá? Eu agradeço imensamente a Renata, esse convite, agradeço a Luciana, a Manuela, a fala que foi maravilhoso, e um feliz Dia das Mães para todas as mamães, e para todos os papais também. Os pais. Isso, é verdade. Eu queria falar só mais uma coisa que eu acho que complementa o que a Luciana falou, né? Que eu acho que tu tocou num ponto muito importante, a Martinha trouxe também, né? E eu, desde o começo que entramos em quarentena, que eu entrei em quarentena bem cedo, assim, para além de vencer a doença, né? Para além de vencer a doença, que eu digo lavando mão, né, mantendo a higiene, eu acho que quem vai vencer isso tudo é quem mais tiver a capacidade de se adaptar. E como eu disse naquela hora, a gente tem essa capacidade. Nós temos essa capacidade. Então, precisamos só ter, né, talvez um pouco de paciência, porque cada um vai convocar essa adaptação e essa capacidade em um momento, né, mas temos, né, então eu acho que a gente vai vencer isso tudo, né, vai chegar lá no mundo novo que a gente está construindo agora, né, diante de perdas, de, né, pessoas que estão indo, de um clima de luto, né, difícil, né, mas vai ser quem melhor, né, quem souber se adaptar, né, e o quanto que a gente vai cada vez solicitar do outro, né, o outro, né, convocar a ajuda das pessoas, né, a família, dessa forma, né, cada um mantendo, como a Martinha falou, não é social, é físico o distanciamento, ele não precisa ser social. Né, eu não estou privado do contato social, estou aqui num contato social maravilhoso, que vai fechar meia-noite, né, vou ficar aqui, vou dormir, assim, vou demorar a dormir só pensando, né, em todas as questões que a gente trouxe,
que são muito relevantes, né, assim, para nosso dia a dia profissional, né, enquanto mulher, enquanto mãe, né, enquanto filha, enquanto esposa, né, enfim. Vou ficar pensando um monte de coisa legal aí, foi muito legal estar aqui com você.